Olá pessoal, sejam bem-vindos para o PET 5, semana 4. E essa semana eu vou falar sobre o neoclassicismo. Ao final do vídeo eu vou apresentar para vocês as respostas do PET 3, do PET 5, semana 3. E segue para vocês o PET dessa semana. Neoclassicismo. O neoclassicismo, novo classicismo, representa um movimento artístico e cultural que envolveu a literatura, a pintura, a escultura e a arquitetura. Surgiu no século XVIII na Europa, se espalhando pelo mundo, permanecendo até meados do século XIX. Recebe esse nome uma vez que esteve baseada nos ideais clássicos. Trata-se de um novo movimento de oposição aos exageros, rebuscamento e complexidades do barroco. Ele surge após a Revolução Francesa, de 1789, o início da Revolução Industrial e no contexto do Iluminismo, chamado de Era da Razão. Características do neoclassicismo: valorização do passado histórico, influência da arte clássica grego-romana, baseado nos ideais iluministas, oposição ao barroco e ao rococó, temas mitológicos e cotidianos, racionalismo, academicismo, idealismo, harmonia e beleza estética, simplicidade e equilíbrio das formas, uso da proporção e da clareza, imitação da natureza, arquitetura neoclassicista. A arquitetura neoclassicista foi fundamentada nos ideais clássicos e nas construções erigidas durante o período do Renascimento. O Panteão de Paris é um dos maiores exemplos da arquitetura desse período, localizado na França. Além dele, o Portão de Brandemburgo, em Berlim, demonstra a forte presença desse estilo em outros países europeus. Neoclassicismo brasileiro. No Brasil, o neoclassicismo começa no século XIX. Ainda que não tenha tido tanta representatividade no país, alguns monumentos, artes plásticas e obras literárias demonstram sua influência. O neoclassicismo foi fortalecido ainda mais no Brasil no ano de 1816, quando chegou ao país a Missão Artística Francesa, formada por 40 artistas neoclássicos. A Casa França-Brasil é um dos exemplos arquitetônicos do desenvolvimento desse estilo no país. Os pintores europeus que estiveram no Brasil durante esse período apresentam obras com características neoclássicas, a saber, Rugendas, 1802 a 1858, Taunay, 1755 a 1830 e Debré, 1768 a 1848. Aí a figura 2 aqui mostra a casa França-Brasil, tá? A fachada da Casa França-Brasil. As mudanças na arquitetura. A arquitetura da época firmou-se em duas versões: o neoclássico oficial da corte, quase todo feito de importações, e a versão provinciana, simplificadas, feita por escravos, exteriorizando nos detalhes as ligações dos proprietários com o poder central. O neoclássico oficial se desenvolveu nos centros maiores do litoral, como Rio de Janeiro, Belém e Recife, e tinha contato direto com a Europa, que desenvolveram um nível mais complexo de arte e arquitetura, e se integraram nos moldes internacionais de sua época. As residências urbanas utilizavam-se ainda das mesmas soluções e implantações dos tempos coloniais, sobre o alinhamento das ruas e sobre os limites laterais dos lotes. A parte da frente das residências destinava-se aos salões e áreas sociais da casa. Para dentro ficavam as alcovas, quartos e salas de jantar. E ao fundo, os serviços, os porões, que apareceram sobre o térreo, marcado pela fileira de óculos alinhados sobre a janela dos salões.
são utilizados ora como locais de serviço, ora como depósitos de lenha, liberando o térreo para utilização como cômodos de permanência diurna. Na arquitetura urbana, prevaleceu clareza construtiva. Era caracterizada pela simplicidade formal, com cornijas e platibandas como recurso formal. As paredes de pedra ou tijolo eram revestidas e pintadas de cores suaves, como branco, rosa, amarelo e azul pastel. Apresentavam corpo de entrada saliente, com escadarias, colunas e frontões, e valorizavam a decoração dos interiores com revestimentos e pinturas. Em geral, as linhas básicas da composição eram marcadas por pilastras, sob as quais, nas platibandas, dispunham-se objetos de louça do porto, como comporteiras ou figuras representando as 4 estações do ano, os continentes, as virtudes, etc. Janelas e portas se destacavam, enquadradas em pedra aparelhada e arrematadas com arco pleno, em cujas bandeiras dispunham-se rosáceas mais ou menos complicadas com vidros coloridos. As casas rurais obedeciam os padrões da arquitetura residencial urbana, mas mais modesta. Era nos interiores que mais se aproximavam dos padrões da corte, onde, graças à cultura do café, se desenvolvia uma intensa vida social. As transformações arquitetônicas, mais uma vez, se limitavam a superfícies como papéis decorativos ou pinturas sobre as paredes de terra, criando a ilusão de um espaço novo. É interessante observar que, mesmo consideradas todas as adaptações sofridas no Brasil pelo neoclassicismo ou por outros movimentos artísticos, verifica-se uma tendência justamente nas camadas consumidoras. Como uma arquitetura que estava na dependência de importação de materiais e mão de obra especializada, o que apenas disfarça com aplicações superficiais e precariedade da mão de obra escrava. O neoclassicismo não chegou a corresponder ao aperfeiçoamento maior da construção no Brasil. Ok? Aqui as referências, as imagens, né, das casas neoclassicistas no Brasil. E agora eu vou ler as questões, ok? Mostre o que você aprendeu e responda. 1. Com base no texto e em seus conhecimentos, explique o que foi o movimento do neoclassicismo e suas principais características. 2. Com base no texto, qual foi o acontecimento em 1816 no Brasil que fortaleceu ainda mais o neoclassicismo? 3. Faça uma leitura de texto e identifique nas expressões abaixo quais são F, falsas, e V, verdadeiras. Primeira afirmação. O neoclassicismo recebe esse nome uma vez que esteve baseado nos ideais clássicos. Trata-se de um movimento de oposição aos exageros, rebuscamentos e complexidades do barroco. A segunda. Neoclassicismo começa no Brasil no século XX no Brasil. Ainda que não tenha tido tanta representatividade no país, alguns movimentos, artes plásticas e obras literárias demonstram sua influência. No neoclassicismo, a arquitetura urbana prevaleceu. No neoclassicismo, a arquitetura urbana prevaleceu clareza construtiva. Era caracterizada pela simplicidade formal, com cornijas e platibandas como recurso formal. No neoclassicismo, as casas rurais obedeciam aos padrões da arquitetura residencial urbana, mais modesta, era nos interiores que mais se aproximava dos padrões da corte, onde, graças à cultura da cana-de-açúcar, se desenvolveu uma intensa vida social. Na arquitetura neoclassicista, as janelas e portas se destacavam enquadradas em pedras aparelhadas e arrematadas em arco pleno.
em cujas bandeiras dispunham-se rosáceas mais ou menos complicadas, com vídeos coloridos. Questão 4. Agora que você já conheceu um pouco das características do neoclassicismo, identifique nas afirmações abaixo a opção incorreta, ou seja, a opção errada. Lembre-se de voltar ao texto e refazer a leitura. A. Valorização do passado histórico. B. Simplicidade e equilíbrio das formas. C. Neoclassicismo era totalmente contrário das ideias iluministas. D. Oposição ao barroco e ao rococó. E aqui uma frasezinha do final, né, desse PET. Semana que vem nós começamos, inclusive, com o PET 5. Caro estudante, chegamos ao final de uma trilha de aprendizagem composta por 4 semanas. Espero que você tenha aprendido muito. Guarde suas anotações e atividades para compartilhá-las com seu professor e colegas de forma virtual ou no retorno às aulas. Até a próxima. Então, gente, daqui a pouco eu vou passar para vocês as respostas, tá? Na sequência, eu vou passar para vocês a resposta do PET 5, semana 3, tá? E na semana que vem a gente já começa com o PET 6, ok? Então vamos às respostas. Mostre que você aprendeu e responda. 1. Explique com suas palavras o que foi o estilo rococó e sua importância para a arte brasileira no período colonial. Nascido na França em meados do século XVIII, o rococó é um estilo artístico que surgiu pós-movimento barroco. De origem francesa, a palavra rococó, rocaille, quer dizer concha, uma associação aos elementos que caracterizam esse estilo. Também é relacionado ao termo embrechado, técnica utilizada na decoração de grutas artificiais por meio de incrustação de conchas e fragmentos de vidro. No Brasil, esse movimento chegou somente no século XIX, trazida pelos portugueses, com destaque inicial no imobiliário conhecido como estilo Dom João V. O rococó no Brasil, diferente do restante do mundo, foi pautado por obras de grande clamor expressivo nas igrejas e no resto do mundo, porém, esse estilo nunca foi utilizado como meio de decoração religiosa. Com base na leitura do texto, explique com suas palavras quais são as características do rococó nesse segmento da arte. Arquitetura. O estilo priorizava por proporções menores, edifícios baixos de apenas 2 andares, fachadas alinhadas, ângulos retos suavizados por curvas, utilização de ferro, portas, varandas e grandes jardins. Escultura. Possuía linhas suaves, tamanhos menores, utilização de porcelana, gesso, argila, ouro, prata e madeira. Essa arte possuía cores suaves. Na pintura, as obras priorizavam jardins, parques e natureza em geral, ambientes luxuosos e sedução. Suas obras eram luminosas em tons brancos e azuis. Leia atentamente as afirmações abaixo e identifique a alternativa incorreta, ou seja, a que está errada. Uso de cores luminosas e suaves em contraposição às cores fortes do barroco. Tá certo, né? Realmente, o rococó, ele fazia uma contraposição ao barroco, então as cores dele eram mais claras e suaves. Uso de temas relacionados à vida cotidiana e relações humanas. Também é real. Uso de temas da natureza. Pássaros, flores delicadas, plantas, rochas, cascatas de água. Sim, também, né? O rococó ele tinha muito disso, principalmente nas pinturas. Não utilização de linhas curvas, sendo um estilo com influência do cubismo. Essa aqui que tá errado, né, gente? Não tem nada a ver com o rococó, alguma influência do cubismo ou qualquer outro estilo artístico que viria só depois dele. 4. Observe as imagens das obras apontadas nas semanas anteriores e faça um breve comentário relacionando a importância da arte para a sociedade e a necessidade de preservar o patrimônio cultural. Não se esqueça de dizer se você já visitou alguma obra em algum lugar que tenha influência do estilo rococó ou no barroco. Gente, isso é uma resposta totalmente pessoal. Eu não tenho como adivinhar se vocês já foram ou não, se vocês conhecem ou não. O que eu posso dizer aqui é que cuidar do patrimônio é cuidar da história de um país e de seu povo. E é importante termos cuidado com a nossa história, pois ela é uma das nossas maiores riquezas, né? Então, assim, eu acho que a coisa mais importante para vocês é pensar na preservação do
dos ambientes históricos. Em todas as cidades, todos os lugares tem locais históricos que são importantes, né? No caso do vídeo, esse vídeo se destina às escolas, à escola Nossa Senhora da Paz. Em frente à escola de vocês tem uma igreja muito bonita. Eu não sei o estilo dela, mas é uma obra arquitetônica muito bonita do bairro de vocês, né? E fica bem ao lado da escola. Então é um lugar que, se vocês puderem, tiverem oportunidade, é interessante de vocês entrarem, conhecerem, né? Além disso, em Igarapé, muito próximo de Bicas, tem muitos lugares assim também, né? Em Betim tem muita coisa histórica. Então, assim, cidades próximas que vocês têm acesso, tem muita coisa interessante que vocês podem vir a conhecer, né? E é muito interessante vocês conhecerem e respeitarem o ambiente histórico, respeitarem as obras arquitetônicas, né? Não depredar, porque aquilo ali é uma riqueza muito grande, não só para vocês, mas para toda a comunidade, ok? Gente, na semana que vem eu trago o PET 6 e as respostas do PET 5, semana 4, tá bom? Beijinho para vocês e bom resto de semana para vocês. Até semana que vem.